O abusador está em toda parte, eu diria até que proporcionalmente em toda parte. Em alguns lugares existe mais ingenuidade, não é? Então, por exemplo, eu já atendi inúmeros casos em que garotas foram estupradas na cama da mãe, Meu Deus. com a mãe se fingindo de morta, ou pelo pai, ou pelo padrasto, ou pelo namorado. Isso aqui em São Paulo, né? Meu Deus. Sim. Então existe um pacto pelo crime hediondo dentro da própria família. E para não criminalizar a família, né, porque são algumas famílias, eu diria que isso ocorre proporcionalmente em todas as instituições aonde nós estamos. Então, primeiro, sem ingenuidade. Nós não estamos falando de... O abusador não é um doente mental. O doente mental raramente comete crime. Doença mental não é sinônimo de criminoso. Quando o doente mental comete um crime, o crime já é descoberto automaticamente. Por quê? Porque um doente mental não dissimula. Ele é o mesmo em toda parte. O senhor diz que ele não tem a ideia de esconder o que ele faz. Não tem. Quando ele estupra, logo se descobre. Quando ele mata, logo se descobre. Não tem doente mental serial killer. O criminoso é diferente. Então, existe uma tentativa, especialmente de alguns setores da mídia, de associar o abusador à doença mental. Isto é danoso para a sociedade. Nós temos que associar o abusador ao criminoso, porque ele é criminoso e é um crime hediondo. E, do meu ponto de vista, a mãe, nós vamos aprofundar isso aqui, muitas dessas mães que são cúmplices, pastor Calixto, eu já atendi meninas que a mãe segurou no colo para o pai estuprar. Estas mães, elas vêm de uma longa geração de mulheres abusadas, que é o trauma transgeracional. E, quando a gente levanta, tem a dinastia lá do pai abusador, do avô abusador, do tataravô abusador, do tio abusador. O senhor está dizendo que o abusado de ontem pode se tornar o abusador de hoje? O abusado de ontem, ele só tem 3 caminhos. A tomar. O abusado de ontem. Tá. Né? Primeiro que eu queria destacar que uma criança abusar... Abusar uma criança é mutilar a alma dessa criança, é mutilar o espírito, é mutilar o corpo, é mutilar a alma. O senhor está dizendo que o abuso não fica só no aspecto físico. Não, é isso? É espiritual também, é Meu psicológico também. Os pastores aqui, os pastores podem testificar isso melhor do que eu. Agora eu queria falar os 3 caminhos do abusado. O primeiro caminho, que é absolutamente desconhecido do público em geral, é a identificação com o abusador. Peraí, doutor, o que o senhor está dizendo é mais ou menos aquela síndrome do Estocolmo? Exatamente, mas é mais profundo. Por quê? A criança abusada, ela tenta denunciar, a mãe conivente, o pai conivente, não acredita, entre aspas, não é? Porque o abuso deixa marcas. Se a criança está dizendo que foi abusada, que o tio, a tia ou alguém fez alguma coisa errada, e a criança expressa isso até nos seus brinquedos. A criança abusada, ela vai inclusive incorporar o espírito do abusador na escola. Ela vai simular o ato sexual com outras crianças. E no nosso caso, ela é estigmatizada. Então, se o abusador pode tudo, aquela criança que sofreu terrivelmente nas mãos do abusador, ela sofre uma transmutação da alma e se identifica com o abusador. E aí vai querendo fazer as mesmas coisas que foi feito com ela. Porque o abusador pode tudo. O abusador tem poder, entre aspas. Então a gente chama de síndrome do pequeno poder, para facilitar para as pessoas pesquisarem. Só um minutinho, gente. Eu vou pedir aos outros debatedores dar uma licencinha na questão do tempo, que eu acho muito importante essas 3 identificações que o doutor Antônio está fazendo. E aí depois todos nós podemos caminhar por isso, mas eu acho muito importante essa identificação, por exemplo, da criança, que ela acaba se identificando com o abusador. Sim. Porque o que o senhor está falando é coisa que a gente, que somos pastores, já vivemos isso no dia a dia, observamos lá. Por favor, doutor. Sim. Então, essa identificação vai gerar, nós vamos gerar, pelo abuso, uma série de abusadores. Então, a produção em série. Esse é o primeiro caminho, que é o mais natural. Se ele pode tudo,
ele tem o poder, então eu vou assumir que, na verdade, a gente chama de síndrome do pequeno poder, porque é um falso poder. Tá. Isso eu estou citando o termo técnico para algum psicólogo, psiquiatra, além dos que nos seguem nas redes sociais, identificado na literatura, né? Inclusive tem obras maravilhosas escritas no Brasil sobre isso. O segundo caminho, que eu acho que é o maior de todos, né? Eu citei o primeiro porque ele é chocante e ele é desconhecido, né? Tá. Mas o mais amplo de todo é o abusado se tornar uma vítima. É uma vítima ressentida. Sabe aquela vítima que incorpora o lugar da vítima, que na saúde mental normalmente vai cair no quadro de doença mental chamado borderline. Tá. O borderline é um limítrofe, ele fica entre a neurose e a esquizofrenia, entre a loucura e a realidade. Tá. Né? E ele fala sempre da dor. Seria quase uma terceira dimensão. Exato, sempre uma terceira dimensão, também pouco conhecido, que é pouco disputado, né? Pouco discutido. Então ele fica entre a loucura e a realidade, mas ele sempre fala da dor. Ele não larga a dor. Parece que a dor é o único bem que ele tem. Isso o senhor já deve ter atendido no gabinete pastoral o tempo todo, porque essas pessoas, elas inclusive não evoluem em terapia, porque elas são uma ferida aberta e uma vítima ressentida. Então este é o terceiro caso. O segundo caso. E o terceiro caso é aquele que silencia e se fecha, que eu chamo de envelopados, porque não tem uma classificação na saúde mental. Por que eles são envelopados? Porque eles são fechados espiritualmente, fechados afetivamente e lacrados sexualmente, né? São mulheres que, se o homem toca, não só ela congela, mas às vezes tem quadros como o chamado de espaurenia, que são de mulheres abusadas, que neste caso, diante da possibilidade da relação sexual, ela sente até desejo, mas o músculo vaginal se fecha com tanta violência que não só não permite a penetração, mas ela sofre a dor. É como se ela estivesse sendo violentada de novo, todas as vezes que o marido se aproxima. O senhor está dizendo que ela será uma eterna virgem. Não é eterna virgem. A impossibilidade, eu já atendi, pastor, mulheres de pastores com esse quadro, casadas há 2 anos, que não tiveram relação nenhuma porque era impossível. Olha, doutor, o senhor está me assustando de verdade com esses fatos, no sentido de que a gente não sabe a gravidade que isso pode criar. Querida pastora e doutora Renata, meu Deus do céu, doutora. E assim, existem inúmeras consequências que ainda vão além, né, das questões sexuais. A gente percebe, inclusive, alguns relatos e pesquisas que levam também a questão da delinquência, a muitos fatores também sociais, né, pastor, que algumas vítimas de abuso acabam também sofrendo. Eu sou uma dessas pessoas que sofreu abuso na infância, né? Dos 9 aos 12 anos, eu sofri abuso, né, dentro da família. Houve um outro abuso aos 5 anos de idade também. E como eu relatei aqui no programa anterior, né, com relação à nossa filha, que sofreu um abuso dentro da igreja também, nós tivemos aí um posicionamento com relação a fazer algo a respeito, né, de buscar fazer alguma coisa a respeito. Foi quando o Reaja nasceu, né, que é essa organização de prevenção e enfrentamento ao abuso sexual infantil, e nós temos também lidado com inúmeras vítimas. E tudo isso que o doutor Antônio trouxe aqui são casos e realidades que a gente também tem visto, tem enfrentado com pessoas que muitas vezes só conseguem contar na vida adulta, né, doutor? Só conseguem abrir, por alguma razão, se sentem encorajadas a falar na vida adulta. Mas, infelizmente, o abuso sexual, ele é um crime violento e silencioso. E como nós falávamos aqui antes de iniciar, o silêncio, ele só beneficia o abusador, né? A vítima não é beneficiada. Muitas vezes há muita fala no sentido de vergonha, né, de culpa, de medo. Esses são sentimentos muito comuns a uma vítima de abuso sexual. A vergonha, a culpa, o medo, a insegurança.
mas o silêncio não beneficia, né, a vítima, o silêncio não beneficia a pessoa que sofreu o abuso. E os dados, eles são alarmantes, como a Nani trouxe para nós aqui, né? E a gente sabe que o que a gente tem são só os registrados. Lá no Fórum Brasileiro de Segurança Pública foram registrados 67 mil casos no ano de 2024, que é o último que nós temos. Mas a subnotificação, a gente sabe que pode chegar até 800 mil crianças por ano que sofrem essa violência. E a gente precisa falar sobre isso. Que bom que hoje esse espaço está aberto aqui para isso. Meu Deus do céu, querido pastor André. São temas delicados, mas que precisam ser falados, né? Nós, como pastores, nós em nossas igrejas pregamos a palavra, pregamos a Cristo e seguimos o modelo de Cristo. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele denunciou pecados, né? Eu lembro lá no templo também, quando ele expulsa todo mundo, porque havia uma corrupção, havia um crime sendo cometidos ali no hall do templo, com a superinflação das coisas que ali eram vendidas. Eu penso que nós hoje, como igreja, precisamos fazer o que Cristo fez. Nós denunciamos pecados, nós apontamos pecados e mostramos a solução para o pecado, que é Jesus Cristo. O abuso sexual é um crime, então isso também precisa ser falado na igreja. Nós precisamos denunciar essas coisas que vêm acontecendo na igreja, porque muitas vezes nós ouvimos falar lá na igreja do vizinho, mas nós também, né, os protestantes, precisamos abrir os olhos, enxergar que também dentro de casa há muitos problemas e precisamos denunciar. E o abuso sexual é um crime, é um pecado e é crime. Então tratamos o pecado na igreja e levamos o crime para a esfera da justiça. Então esse é o papel que o Abrace vem desenvolvendo, que a Igreja Abrace vem desenvolvendo, apoiando o projeto Reaja, né, onde nós temos ido em igrejas espalhadas aí pelo Brasil afora, ajudando, né, montando, ensinando e ajudando a montar um projeto, a política de proteção nas igrejas, onde a igreja ela consegue se estruturar para proteger as crianças desse tipo de situação. Os nossos ministérios infantis são muito vulneráveis, né? O pessoal chega na igreja, a gente já coloca, geralmente se coloca ali, e aí, por ser um ambiente favorável para o abusador, é ali que ele se filtra para poder executar esse crime, né? Então a gente precisa, o Abrace, o Reaja, tem trabalhado muito nesse foco, de estar alertando, orientando e treinando a igreja para ficar atenta nesses possíveis crimes. Olha, a igreja, até mesmo o Ministério de Madureira, tomou uma decisão há 2 meses atrás, também baseado por causa de uma lei do Estado de São Paulo, que todo e qualquer pessoas que trabalhem com crianças nas nossas igrejas e que trabalhem com adolescente tem que apresentar o atestado de antecedente criminal. Se essa pessoa tiver qualquer problema com a justiça, isso aí é fundamental. Ela não pode. Igrejas. Inclusive, hoje, vindo para cá, eu acabei cobrando o meu secretário como é que está essa questão. E ele acabou de me responder dizendo: todos apresentaram os documentos, pastor. Já analisamos todos os documentos, não temos nenhuma pessoa que tenha qualquer tipo de problema cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A minha resposta: se porventura houver alguém que tenha qualquer tipo de problema com a justiça, o mesmo deve ser trocado imediatamente, tá certo? É logicamente que quando a igreja faz isso, nós não vamos jogar essa pessoa fora. Essa pessoa, alguns deles, doutor, o doutor diz que é a diferença, né? Que nós temos que colocar, não tratar essa pessoa como um doente, né? Se for nesse o caso. Mas essa pessoa, né, ela também é alguém que precisa ser resgatado, precisa ser curado, precisa de salvação, não é? E esse é o trabalho da igreja, mas a igreja não pode fechar os olhos para isso. De jeito nenhum. Né? Porque o que o doutor disse, o doutor Antônio disse, é uma verdade. Esse abusador, ele está em todo lugar. Logicamente, quando a gente descobre isso em uma igreja, em uma congregação, isso nos assusta, porque muitas vezes nós temos a ingenuidade
que no nosso meio não pode ter. Mas é uma ingenuidade. Deixa eu ouvir, ó, tem um recadinho, deixa eu ver lá, Nani, uma pergunta, e aí eu vou para a pastora Carla. A Maria José de Santo André pergunta: quais sinais podem indicar que uma criança está sofrendo abuso? Que sinais ficam claros? Que sinais ela demonstra? Olha, parece que o doutor Antônio já antecipou aí alguns sinais, mas vamos lá, querida pastora Carla. A criança, ela normalmente, ela muda o padrão de vida dela. A criança tinha uma prática, a criança tinha uma vida de uma forma. Quando ela começa a ficar irritada demais, ela começa a se mostrar até violenta, arredia. Outras crianças, elas começam a se afastar do meio familiar, elas começam a dar sentimentos de medo, elas começam, inclusive, quando elas às vezes são abusadas. Aconteceu o caso de uma adulta, contou para mim que ela foi abusada enquanto criança, e quando ela era criança, ela repetia com o irmãozinho dela, mais novo. Olha quanta coisa, né? Você vai perceber, a mãe vai perceber que houve um padrão de mudança. Ela não é mais a mesma menina ou mesmo menino que era antes. Eles normalmente mudam o padrão da vida deles. Eles vão ficar mais ou medrosos, ou vão ficar irritadíssimos, ou não vão querer ir para casa. Vamos supor que aquela criança ela possa estar sendo abusada pelo avô. Né? Infelizmente existe isso, a gente sabe, né? Que o incesto é o abuso sexual dentro da família, e pode ser cometido pelo avô, pelo tio, até pelo um amigo mais próximo. Pela lei agora, até um amigo bem próximo, ele pode entrar também no padrão do incesto. Então, ela não quer mais, às vezes, ir para a casa do avô. E a mãe e o pai precisam observar e perguntar e pesquisar por que ela não quer mais ir para a casa do avô, do tio ou daquele amigo da família, porque antes ela queria. Por exemplo, ou quando é uma criança, ela é abusada dentro de casa por alguém da família, e a pessoa, ela realmente são família, o pai, ele é um abusador, mas a mãe não é uma mulher atenta, ela vai perceber que aquela criança não tem mais o relacionamento com o pai da forma que era antes. Então sempre vai ter sinais, sim, vai ter sinais de mudança. Nós tivemos eu fui ajudar um adulto que passou por isso também quando era criança, que ela conta que toda vez que entrava um amigo da mãe, a mãe tinha um amigo, ela trabalhava na confecção, a mãe, ela tinha 4 anos, e aquele amigo era um amigo íntimo da casa. Quando ele chegava no trabalho da mãe, a mãe precisava levar ela, porque era pequenininha, para o trabalho, ele botava ela no colo. Olha que coisa chocante, botava no colo, e ela disse, após adulta, para mim, que ela falou assim: eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu sentava no colo daquele moço, amigo da minha mãe, e eu sabia que tinha algo errado. E aquilo foram por uns 2 anos aconteceu. Quando ela começou a crescer um pouco mais, ela corria. Ele entrava, ela corria para o banheiro, ela corria para algum lugar. Mas a mãe custou entender, e ela, como criança, não sabia explicar e nem sabia falar aquilo. Porque uma das características do abusador é que ele é um aliciador, né? Ele é uma pessoa que ninguém acredita que seja capaz de fazer aquilo. Normalmente, ele é um cara que sabe lidar. O que é o aliciador? Ele está na rua e ele observa que aquela criança fica ali sozinho, que os pais trabalham, aí ele começa a ver que ele necessita, aquela criança está sozinha, que ele necessita ou de um abraço, ou de um agrado, ele começa a fazer. Aí ele conquista o coração da criança. Então ele vai entrando assim na vida dela. E às vezes os pais não percebem. E ele vai... E, gente, é muito importante falar que o abusador, quando ele pega uma criança e vai violentar uma criança, a maioria, eles não violentam de forma, assim, de penetração na hora. É um aliciamento, ele vai fazendo aquilo devagarzinho, até acontecer o ato. Então, vai havendo mudanças, normalmente, na criança dentro de casa. Ela não passa a ser nunca mais a mesma. Interessante aqui, doutor Antônio, explicar 2 fatos. Mesmo que não haja penetração, não haja o sexo, quanto mais em si, isso é abuso. E não é? Porque eu já vi casos de o cara falar assim: mas perdão, até o termo chulo, gente, me perdoem.
eu só passei a mão, Isso é um abuso. Bom, primeiro eu queria destacar, eu vou citar o Ministério de Madureira como referência para as igrejas. Eu fui pastor durante muitos anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, Olha que legal. né? E eu fui diretor do Andrew Jump e da Escola É Superior de mesmo? Teologia. Fui, na verdade, quem criou a graduação e validou no MEC e mestrado e doutorado em teologia no Brasil fui eu, na verdade, né? Que alegria, doutor. Para mim também. Então eu conheço a realidade também da igreja, porque eu tive 852 pastores sob a minha direção durante pelo menos 10 anos. Puxa vida. E até hoje eu atendo, trabalho muito, muito com pastores, por causa da minha experiência. Eu terminei me dedicando só à A clínica e tal. até eu criei um portal que é a Psicoterapia na Rede, Uhum. que é um portal que atende pessoas do mundo inteiro, no Brasil também, e uma escola de formação de terapeutas, que é a Universidade Aberta São Paulo, né? Onde a gente forma terapeutas psicólogos e não psicólogos. Mas eu queria destacar aqui, da sua questão, a criança ela vive qualquer comportamento sexual estranho, né? Porque assim, nós fomos criados de uma forma perfeita por Deus, né? Ok. Então a sexualidade ela vai ser desperta naturalmente, deveria ser desperta naturalmente na pré-adolescência, quando a glândula pineal, né? Uhum. A hipófise, ela entra em funcionamento quanto aos hormônios sexuais. Ok. Bom, isso vem sendo acelerado pelos programas, pela mídia, por tudo. Mas quando alguém, né, toca, pega, faz qualquer comportamento sexual, mesmo que não haja penetração, isso tem dois impactos sobre a criança. O primeiro é o sentimento de violação. Porque nós temos essa sensação, talvez a sensação mais maravilhosa que a gente possa ter diante de Deus e dos homens é de integridade. Uma criança que é tocada, que é esfregada, vamos abrir o jogo aqui, né? Tá falando de abusadores, né? Que pega no colo com má intenção. Isso já é uma violação dessa integridade. Só que a criança, diferente do adulto, ela não sabe distinguir ainda que aquilo é abuso, mas fica a sensação de estranhamento, de violação. Tipo assim, ninguém nunca fez isso comigo. Exato, ninguém nunca fez isso é estranho. Mas o outro aspecto que eu acho extremamente danoso é que você tem uma aceleração, o desencadeamento da glândula pineal. Ou seja, algo que deveria ser posteriormente guardado. Natural lá na frente. Isso. Algo que deveria ficar guardado dentro do projeto de Deus para o ser humano. Para ser aberto na hora certa. Para ser aberto na hora certa, pela pessoa certa. Certa, no momento certo. E no momento certo, né? É acelerado. Então, essa criança, ela passa a ter, por exemplo, masturbação compulsiva. Verdade, Meu Deus, ela passa a ter comportamentos sexuais de adulto. Então, dentro dos sinais que a pastora Carla já citou, eu queria acrescentar alguns. Vamos lá. A criança vai ter uma aceleração dos instintos sexuais, dos desejos sexuais, mesmo sem ela saber do que se trata. Ela não sabe do que se trata, mas ela passa a se tocar, ela passa a tocar o coleguinha, ela passa a simular. Estes são os sinais de uma criança abusada. A simular relações sexuais com os coleguinhas, ou então ela passa a simular as relações sexuais que fizeram com ela com os brinquedos, com as bonecas, com os bonequinhos. Além, quando chega mais ou menos na pré-adolescência, um outro comportamento que é visível, por isso que eu acho que existe um pacto pelo crime, pastor. Eu vim para cá para denunciar isso, eu só vim para cá para isso. Faça. Existe um pacto silencioso pelo crime. A gente não sabe de onde vem isso, porque isso é tão desumano, é tão cruel, não é? Mas, por exemplo, automutilação. As meninas começam a se automutilar, cortar o pulso com algum instrumento cortante. E geralmente ela não corta para se matar. Eu ouvi de uma menina, pastor, que
pelo abusador ter tocado muito nos seus cabelos, ela estava já com aquela doença que acaba caindo o cabelo, alopecia, mas porque ela arrancava fio por fio do cabelo. Sim, é mutilação. E ela chegava a arrancar para ver aquela raiz que ela teria certeza que não nasceria de novo. Sim, pastor, então a automutilação é um sinal de que a criança está ou foi abusada. Só que as famílias não tratam dessa forma. Tem uma ingenuidade nisso, né? Acha que isso aí é alguma maldade, é algum espírito maligno, é alguma possessão, alguma coisa. A possessão, neste caso, é um abusador que está por trás dessa criança, massacrando essa criança, né? Então, tem muitos sinais. Além do que a pastora destacou muito bem, a pastora Carla, o comportamento. Criança deprime, não é? Criança fica hiperagitada, a criança foge do abusador. Então, os sinais são claros, são visíveis. Mas eu volto a dizer aqui, eu espero que as igrejas, por exemplo, qual seria a minha recomendação para as igrejas? A minha recomendação para as igrejas, porque a gente tem tantos pastores que foram abusados, e eu fico com o coração triste, pesado de falar aqui, e alguns, pastor, foram abusados pelos cuidadores na igreja durante o horário da escola dominical. Meu Deus do céu, pastor, não fala isso não. Não, sim, eu posso, não vou citar nomes, mas eu trabalho nisto há 40 anos, né? E Deus deu à igreja uma confiança em mim, senão não teria sido diretor do Andrew Jump e da Escola de Teologia do Mackenzie, né? Então, é triste isso, não é? A recomendação que eu daria para as igrejas é exatamente usar o modelo aqui do Ministério de Madureira. Levanta, eu vou falar até um termo bem, né, bem chulo, né? Levanta a capivara de cada pessoa que trabalha com criança na sua igreja. Se você quer proteger as crianças, este é o modelo que funciona. Meu Deus, querida pastora Renata, eu vou dizer algo a vocês aqui que eu fiz na minha igreja. Eu não estou dizendo que tem que ser assim. Mas na minha igreja, todas as nossas congregações que são construídas aqui para frente, na sede, todo e qualquer lugar que tenha criança, a porta tem que ser de vidro, transparente. Perfeito. Eu mantenho isso por causa de um fato que eu vi acontecer em uma igreja. E eu não só pensei na criança, mas eu pensei em quem cuida da criança. Porque eu vou contar aqui bem rapidinho para vocês, eu quero ouvir a doutora Renata, que eu tinha uma criança que a mãe chegou na igreja reclamando comigo que a criança teria sofrido abuso, mas no sentido de físico, de ter batido nela, que ela estava com os bracinhos roxos, alguma coisa. Qual foi a minha sorte? É que nós tínhamos câmeras na sala das crianças. E a câmera não mostrou nada disso. Ao não mostrar nada disso, nós puxamos um da câmera e podemos perceber que já existia marcas no braço da criança. E fomos descobrir que para proteger alguém em casa, se colocou a culpa em um ambiente da igreja, porque aquela criança iria chegar na escola na segunda-feira e a professora iria perguntar. Então, com isso, eu determinei que inclusive eu gastei uma época põe porta de vidro, porque com isso, quem passa está vendo. A pessoa que está lá, não é que vai, mas eu acho que inibe. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para inibir qualquer tipo de violência contra a criança tem que se fazer. E aí, doutora Renata? Só que eu queria perguntar para a senhora o seguinte, e depois ouvi o doutor, por que para a igreja é tão difícil tratar disso? Porque o abusador é um filho querido de alguém da igreja. Sim. O abusador, além de ter a criança abusada, que é uma família querida, filho de alguém querido da igreja, o abusado
o abusador também é o neto querido, é o filho querido de alguém que não quer acreditar que aquele cara, eu não sei. Então parece que a igreja fica entre a cruz e o punhal. Mais ou menos aquele livro do David Wilson. A gente fica quase sem saber o que fazer. Como é que qual orientação a senhora teria para dar para alguém que está nos ouvindo? É verdade. A gente tem feito, tanto na nossa igreja, a gente tem no Instagram, é possível acessar e ver ali no Linktree, a gente tem uma política de proteção à criança e ao adolescente. E outras igrejas também que a gente tem instruído a fazer essa política de proteção. Essa política de proteção, ela tem protocolos, né? Protocolos como esse. São ambientes com visualização que protegem a criança e a igreja, né? Protegem o voluntário, protegem as pessoas que estão ali ministrando, câmeras de segurança, a solicitação de antecedente criminal. A gente sabe que isso não blinda, né, a criança de sofrer abuso, mas são ações, porque o abusador ele não quer ser pego. O abusador não é alguém que vai agir de maneira... O doutor Antônio trouxe de uma forma excelente no início da nossa conversa aqui, que o abusador, ele ele é estrategista, né? Ele é manipulador, então ele não quer ser pego. Diferente de alguém que tem uma doença mental, que faz por fazer e vai... Não tem o controle inibitório, então a pessoa vai ter realmente, não vai tramar esse não ser pego. Agora, o abusador, ele não quer ser pego. Então, se ele está num ambiente onde é falado sobre isso, por exemplo, na nossa igreja, esse mês de maio, nós não abrimos mão. Todos os cultos, nós temos 5, 10 minutos, que a gente chama de minutos da proteção, que são trazemos ali fatos. Então, dados relevantes, quais os sinais e sintomas que uma criança pode apresentar, porque às vezes um sinal, a criança pode não usar palavras, ela vai usar muitas vezes a palavra como último recurso dessa fala. E a criança, o que eu tenho visto também dentro da prática clínica e também com o reage das pessoas que chegam para nós, é que as crianças, elas rejeitam muitas vezes esse abusador e o local, mas isso não é uma regra. Algumas vezes a criança não vai apresentar essa rejeição porque ela não entende o que é o abuso. Ela pode apresentar outros sinais, ela sempre vai apresentar sinais. E ela pode ser cativada por um local onde ela é abusada, mas cativada de alguma maneira que eu digo, oferecendo algo a ela que agrade ela, um docinho, alguma coisa. Pode acontecer isso? Pode, é o aliciamento, né? O que é chamado de grooming. Então, o abusador, ele usa esse aliciamento. Ele é cativante, ele é alguém sedutor. E a criança, se ela houver ali uma confiança, ela pode não identificar de início que aquilo é um abuso. E aí isso traz uma confusão. O que nós trabalhamos com as crianças? Muitas vezes a criança não consegue reconhecer. Mas há um radar aqui dentro. Há um radar no coração. E a gente ensina isso ludicamente para as crianças com um radar mesmo. Então, toda interação, todo toque que tem ali... medo, culpa, vergonha, insegurança. O que o doutor falou, exatamente, que existe aquela proteção de Deus, que o senhor deu o nome de como é que é? Glândula pineal. Não. Aquela que o senhor disse que Deus... A integridade da gente violada. Que é violada. Então a gente ensina isso para a criança. Se você tem ali uma interação que tem essa sensação, busca um adulto de confiança, conta o que está acontecendo, porque nem sempre o abuso sexual vai ter toque físico. A gente precisa falar disso também. Olha, gente, é sério. Eu não quero que você saia daí. Pelo contrário, a sua participação é muito importante aqui. Pelo telefone 11 950 50 50 90. Você não precisa se identificar, mas qualquer dúvida, estão aqui pessoas capazes no 950 50 que vão poder te ajudar. Olha, eu vou num break, já passei do horário, é rapidinho, é 2 minutinhos, é pai e bola. Eu já volto já para continuar esse assunto desagradável, mas necessário com você. Daqui a pouco tem mais debate. Você sintoniza a Rede Mais FM. São Paulo, capital, região da Avenida Paulista, Itatiba e Campinas. ZYM 934, 102,9. Rancharia, Presidente Prudente, região. ZYE 323, 107,7. E em Frutal, para a região de Barretos. ZYN 309, 91,9. Rede Mais FM, para mais de 300 municípios.
municípios. Agora, além de São Paulo e mais de 300 municípios no estado, você também ouve vários programas da Mais FM no Rio de Janeiro, pela Rede Família, em 89.9, 97.1 e 88.1. Mais FM e Rede Família. A melhor programação feita exclusivamente para você. Atenção, você que está com a taxa de açúcar muito alta no sangue, quer fazer o controle do peso, diminuir as dores. Presta atenção na promoção Relâmpago do Insul Prime. Durante os próximos 10 minutos, todo mundo que ligar no 0800 212 6000 vai levar o tratamento completo do suplemento natural que está fazendo o maior sucesso pelo Brasil com 70% de desconto. Você ganha de presente um medidor de glicose e um smartwatch, aquele relógio inteligente. É só ligar no 0800 212 6000. Controla a taxa do açúcar no sangue, ajuda a fazer esse controle glicêmico, dá a sensação de saciedade para você comer menos, fazer o controle do peso e ainda tem a curcumina, que é um anti-inflamatório natural para reduzir as dores articulares. Ligue agora para o Insul Prime, 0800 212 6000, 70% de desconto e mais os presentes, 0800 212 6000. Você está pronto para uma experiência única de transformação e aprendizado? Toda segunda, na Adebras, acontece o maior culto de ensino do Brasil, com o Bispo Samuel Ferreira. Um tempo que vai impactar sua vida e renovar sua fé. O Bispo Samuel Ferreira trará ensinamentos poderosos que irão fortalecer o seu espírito e guiar seus passos na jornada de fé. Este é o momento que você não pode perder. Prepare-se para uma noite de sabedoria, reflexão e o encontro profundo com Deus. Segunda, às 7h15 da noite, o maior culto de ensino do Brasil espera por você. Seja parte dessa experiência e venha receber a palavra que vai mudar sua vida ministerial. Adebras, Avenida Celso Garcia, 560. Nos vemos lá. Ligo o rádio todo dia. Mais FM tá no ar. 102,9 é o som. 24 horas no tom. A Mais FM é muito mais. Aqui tem mais vida e muito mais. Música, notícia, adoração. 102,9 é a mais. Voltamos a apresentar Debate Mais, com Bispo Samuel Ferreira. Olha, gente, é um assunto que a gente não gostaria jamais de tratar, não é verdade? Mas, infelizmente, é um assunto recorrente. Eu queria ouvir o pastor André e já eu volto com o doutor Antônio. Pastor André, e aí, André? Como é que fica? Como é que a gente age? Porque algumas vezes parece que foge-nos o chão, né? Exatamente. Porque, André, esse abusador, algumas vezes, ele é alguém querido nosso. E não dá para negar isso. É um filho querido, é um esposo amado, é um irmão afetivo de alma da gente, que algumas vezes pode ser esse monstro que... Eu não diria esse doente mental, não. Eu quero fazer coro com o doutor Antônio. Esse criminoso
que precisa ser tratado como criminoso e não como alguém que tem, porque senão já é doente, ele precisa ser tratado. Não, ele precisa ser preso. Vai lá, pastor André. É um assunto muito triste, delicado, mas é real. Existe, né? A gente falou aqui do atestado de antecedentes. Lá na nossa igreja, lá na Abrace, a gente pediu não só para o pessoal do Ministério Infantil, mas todos que têm cargo de liderança, todos que ministram, que acompanham, funcionários, então todos precisam nos entregar e a gente já faz isso há bastante tempo, há bem mais antes dessa lei. Que legal. Por questões justamente do nosso caso, né? A nossa filha aconteceu o abuso dentro da igreja. Então, para nós também acendeu essa luz depois que aconteceu com a gente, né? Que nós fomos entender que, embora nós estamos em alguns lugares que achamos ser lugares seguros, nós precisamos estar atentos. E essa era uma pessoa querida, né? Era uma Como o pessoa pastor próxima falou. a nós, Nossa, querida. Deus. Então, nós vamos ver que realmente os mais chegados são os possíveis abusadores, né? A gente vê aí, os números mostram na época da pandemia, por Mas exemplo. isso também, pastor André, como infelizmente me perdoem até, eu sei que é uma dor para vocês, mas a gente sabe que vocês já contaram aqui, como vocês acabaram de citar, vocês sofreram isso na própria Sim. carne, né? E não cria na gente assim um senso de não sei, de vulnerabilidade, de raiva, de você falar como Impotência. de impotência. Como é que eu não vi? Como Até é que culpa. de culpa? Sim, eu posso falar? Claro. Posso. Mas eu acho que no primeiro momento a culpa ela era muito presente para mim, até porque eu já tinha sofrido abuso na infância. E eu tive essa sensação de não conseguir proteger. Embora minha filha contou muito rápido, ela conseguiu falar, ela tinha informação, o abuso não se perpetuou, porque ela identificou. Porque é isso, a criança a gente não consegue blindar ela 100%, né? Não é possível, mas ela pode, se ela tem informação, nessa enquete eu votei informação. Porque eu acho que se a gente tem informação e se a gente tem conhecimento, como esse aqui que o doutor Antônio está trazendo, a família não pode se colocar nesse lugar de negligência, né? De omissão. Então, para nós, não era uma opção não fazer nada. Não era uma opção não agir em Mesmo direção. expondo a família de Mesmo vocês. expondo a nossa família, mesmo expondo a igreja. Nosso pastor, né, na época, o pastor Paulo Romero, que é nosso pastor ainda, né, mesmo nós não estando mais na igreja de Santa Trindade, ele agiu de maneira extremamente correta com essa situação, nos auxiliando na denúncia. Simone, esposa do pastor Paulo, psicóloga também, esteve conosco no fórum, em todas as nossas audiências. Então, assim, a igreja se posicionou de uma maneira exemplar. Então, nós temos aí também um caso de que a igreja não está isenta, a família não está isenta, mas o problema, na verdade, é como a gente vai agir quando isso acontecer, se nós não conseguimos prevenir, né, que é a nossa bandeira, a gente está tentando chegar antes dos abusadores nas crianças. Mas quando a gente não consegue chegar antes, como que a gente age? Eu acho que essa a maior questão, porque essa culpa, ela vem, né? Para mim, como mãe, eu lembro que quando soube dessa situação, meu mundo, assim, abriu um chão mesmo de recordação, inclusive, do que eu havia vivido, né? Das dores que eu havia vivido. E foi só aí também que eu consegui tratar as minhas dores, porque foram dores que eu amarguei por muitos anos. Então, consegui tratar as minhas dores a partir disso também. Minha filha hoje, com 21 anos, também está se formando em psicologia, trabalhando no Reaja, curada, restaurada. Uma baita de uma menina. E salvando outras Nossa, crianças. Cara, mas oh meu Deus, eu não... Gente, vocês me perdoem, mas é esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que ter, eu acho que algumas vezes falta, eu vou falar algo aqui que talvez eu nem poderia, mas ao chegar onde hoje eu estou, eu fui visitar uma igreja. A primeira igreja minha que eu fui visitar, meu secretário estava comigo e todo o campo sabe, ele é prova disso. Ao chegar na igreja, irmão, eu estou estacionando o carro, eu tinha uma semana que tinha chegado.
Estou estacionando o carro. Uma criança passou na porta da igreja. Estavam tudo me esperando, então a criança ali correndo na porta. Ali dentro do átrio da igreja. Ao ela passar, tinha um irmão na porta. Quando a criança passou, ele olhou a criança. O olhar dele para a criança Já denuncia. me acendeu uma luz. Na hora, o Espírito de Deus comunicou comigo. Eu falei para o meu secretário: quem é esse irmão? Falei: irmão fulano de tal e tal e tal. Eu falei assim: antes de eu entrar, chame o pastor da igreja. Eu nem o conhecia, tinha acabado de chegar. Falou: pastor, eu falei: chama o pastor da igreja. Eu quero falar com o pastor da igreja aqui fora, só eu e ele. E o senhor. Chamou o pastor, eu falei: pastor, tá vendo aquele rapaz? Não estou fazendo nenhum tipo de acusação, não é isso. Mas eu estou lhe falando que o Espírito de Deus comunicou comigo. Eu não quero esse rapaz perto das nossas crianças. Eu não quero esse rapaz perto dos nossos adolescentes. O irmão entendeu o que eu estou lhe falando? O dirigente começou na hora, o lágrima saiu dos olhos e falou: pastor, o senhor não está entendendo o que Deus está fazendo aqui? Eu falei: não. Ele falou: esse irmão ia assumir como líder dos nossos adolescentes. Uau. Tiramos. Depois disso, essa pessoa acabou saindo da nossa igreja, porque não achou guarida na nossa igreja, porque já tinha denúncias de que ele tinha praticado isso com outras crianças em outras localidades. Então, nós que somos pastor, irmão, tem que ter a coragem de, algumas vezes, esse espírito que ainda comunica com a gente, se não há uma preparação física, psicológica, como o doutor Antônio, a pastora Renata, o pastor André, mas nós ainda temos, irmão, o Espírito de Deus que fala com a gente, que cuida da igreja. Então, querida pastora Carla, nós temos que ficar atento, ou seja, o que eu diria, pastor André, é usar todos os meios, seja ele espiritual, seja ele médico, seja ele de prevenção, mas todos os meios possíveis para proteger essa criança, não é? Como é que a senhora vê isso, querida pastora Carla? Eu concordo, né, com todos aí que estão falando sobre a questão da igreja, ela ser também um porto seguro, é exatamente a palavra certa. A igreja precisa ser um porto seguro, tanto para as crianças quanto para os adultos, mas mais sensíveis sim às crianças, porque Deus fala, o pastor Calixto, como o senhor falou, teve pessoas dentro da minha igreja, não foi um homem, foi uma mulher, que eu percebi, tem algo nessa moça. Ela não na igreja agora, mas numa igreja que eu estava antes, e quando eu me converti, eu já trabalhava na área da sexualidade, falando sobre sistemas de abuso, de forma geral, outros assuntos, e eu percebi, existe alguma coisa errada nessa moça, e ela dava aula para as crianças. E aí eu procurei pedir ajuda também para falar, olha, vamos observar que tem algo errado. Então o Espírito de Deus, ele é o maior preocupado. Por quê? Porque o Salmo 127, verso 3, diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor. E olha, interessante também a preocupação de Deus em permitir que na Bíblia fale sobre eles, que é Colossenses 3:21 diz assim: pais, não irriteis vossos filhos. Para quê? Para que não perca o ânimo. Então você imagina, quando o apóstolo Paulo fala em Colossenses sobre o pai não irritar, e ele pode, por algum momento, ele estar com raiva, estar chateado com a própria vida, frustrado no trabalho, e descontar sem querer no filho e aquilo trazer uma irritação. Ou não entender o que o filho está falando, não entender o que está acontecendo com o filho, ele irritar o filho. Imagina dentro do campo do abuso sexual. Olha que coisa forte. Se uma criança pode, gente, ficar desanimado com o pai ou com a mãe por uma questão que foi feita com ele, imagina quando um pai e uma mãe que deveriam ser o porto seguro, as pessoas que gerariam proteção para aquela criança, segurança e amor, ela viola isso quando ela abusa daquela criança. Porque a criança fica confusa quando ela é abusada por um pai. Porque principalmente pelo pai, vamos dizer dessa forma. Porque o pai é o mestre, é a referência,
é aquilo que aquela criança espera aprender e ser protegida por ele. Eu sofri abuso, olha que interessante, eu sofri abuso também mais ou menos com 7, 8 anos de idade por um funcionário do meu pai. E ele me abusou não como nós conversamos, né, já aqui a partir de penetração, mas do toque erotizado, que foi isso que foi falado, não é só a penetração, mas o toque erotizado, ele também é abuso sexual. E eu fui a partir disso. Esse homem, ele não só fazia isso comigo, tocava, mas como ele me obrigava a ver revistas pornográficas. Então você vê, a psicossexualidade da criança, ela está sendo formada nessa mesma idade que eu estava. Então, começou o quê? A me trazer confusão, a sexualizar coisas, pensamentos, imagens que foram formadas pela aquele abuso de me mostrar revista pornográfica enquanto me tocava, ao ponto de eu começar, quando entrei na puberdade, eu querer ver coisas. Eu já estar sexualizada demais, eu pensar em coisas que uma criança da minha idade, na puberdade, não pensaria. Mas sabe o que ele fez? Que é a coação, né? Que é uma das questões do abusador, é coagir, é ameaçar. Ele falou assim, se você contar para o teu pai o que está acontecendo, eu vou dizer que você é mentirosa. Isso que eu estou falando é para corroborar o que uma criança sente pelo um pai. O amor, a proteção, eu tinha muito respeito pelo meu pai, na verdade era uma admiração pelo meu pai. Então quando ele falou, você não conta, porque eu vou dizer que você é mentirosa e é mentira, eu acreditei. Porque o que acontece com a criança? A criança, ela acredita, ela não é igual a nós, adultos, que para pensar, que tem experiência de vida, que sabe que aquilo não vai acontecer, e se acontecer, nós vamos nos defender. A criança não tem essa demanda na mente dela, ela não sabe administrar. E eu acreditei naquele cara. E quando eu acreditei, o que eu fiz? Eu não contei para o meu pai. E aquilo perpetuou por um tempo. Aí quando eu consegui, eu saí fora, porque ele me levava para o banheiro da empresa do meu pai. Então, é por isso que quando eu falei, se um pai só irrita o filho, e isso pode desanimar ele para tirar o ânimo da vida dele, imaginam os pais abusarem. Eu estive numa igreja, só para finalizar com isso, eu estive numa igreja ministrando, e não era nem sobre abuso, era sobre a sexualidade em geral. Nós estávamos trazendo esse assunto, passando a trazer esse assunto, a baila lá, dentro de um grupo de mulheres, de líderes da igreja. E aí uma moça, uma pastora, na verdade, chega para mim e fala assim, olha, Carla, olha para aquela moça sentada ali. Aí eu olhei. Ela não era líder, ela estava ali numa função de limpeza, alguma coisa assim. Mas ela era da igreja. Aí eu olhei, pois é, aquela moça ali, há um ano atrás, nós percebemos que ela abusava dela, de 7 anos de idade. Aí eu perguntei, mas como é que foi isso? A criança, ela vem para a igreja, ela é da igreja, ela trazia criança, ia para a escola bíblica dominical de criança, mas a criança, a filha dela, não chora, não ria, só vivia de cabeça baixa, poxa, e com maiores sintomas de depressão infantil, a ansiedade, sentimento que a professora percebeu. Quando a professora percebeu, ela levou muito tempo para conseguir fazer aquela menina falar o que estava acontecendo, porque ela não falava, só ficava de cabeça baixa e triste. Mas ela falou que levou muito tempo tentando, né, abrir o coração, ganhar o coração da menina para isso, para confiar nela e falar. E no final a criança, graças a Deus, falou e disse, olha, minha mãe, toda vez que eu vou tomar banho, ela me lava, mas ela pega nas minhas partes íntimas aqui embaixo e lava e fica tocando, e lava e fica tocando. Mas a criança falou, mas eu não gosto, professora, tia, eu não gosto, tia, eu não gosto. Eu falava pra mamãe, mamãe, não faz isso, mamãe. Não, a mãe, sabe o que a mãe dizia pra essa menina? É amor demais, eu te amo muito. Já nós voltamos com a senhora. Que coisa maluca. Deixa eu ouvir um áudio que tá aqui, eu volto com o doutor Antônio. Do Senhor, bom dia para todos. É complicada essa situação. Também vivo uma situação, sou vó, minha filha foi sequestrada, violentada e hoje temos um filhinho, né? Ela tem um filho, um neto, ele vai fazer 9 anos. E isso vem de abuso, né? E não tem lei. A lei não
Você vai para falar e as pessoas perguntam com que roupa você estava, então quer dizer, você é violentada, né? Também já fui vítima disso. Então, são coisas que acontecem que não tem lei. E isso é muito triste. Ah, meu Deus. Ou seja, uma avó está contando que quando vai levar à justiça, o inquiridor lá tá mais preocupado de saber o tipo de roupa que a criança tava. Por quê? Eu entendo que ele quis dizer o quê? Que a criança, de alguma maneira, seduziu por estar com uma roupa curta, por tal, não sei. Querido doutor Antônio, o senhor falou para mim que queria voltar até no assunto da igreja, por favor, amado. Eu queria voltar no assunto da igreja, porque, como eu falei, eu fui pastor por 30 anos. Sim. Né? Na verdade, eu antecipei minha jubilação para me dedicar só à psicologia. Rapaz, será que eu não consigo antecipar a minha? Mas eu só não consegui foi parar de trabalhar, porque Deus não permite, não é? É verdade, doutor. Mas eu acho que sobre a igreja, e eu acho que não é só sobre a igreja. Eu achei muito importante as denúncias que fizeram em relação ao silêncio da igreja, mas eu acho que deveria se dizer que isso não é uma questão só da igreja. E eu não falo isso porque eu nunca passei a mão na cabeça de nenhum abusador. Né? Correto. Eu tenho uma história de combate ao abuso e quando fui diretor eu demiti todos os abusadores que apareceram, porque era muita gente que eu administrava, então era quase 1.000 pessoas com os funcionários, tem algum abusador ali. Eles foram literalmente demitidos por justa causa. Então aqui não está de passar o pano de ninguém, mas a questão é a seguinte: existe na sociedade brasileira uma cultura de proteção e de dissimulação do abuso. Existe isso, não é? Eu já dei conferências em estados que eu não posso dizer o nome aqui, em estados brasileiros, onde o índice de estupro do pai sobre a filha é imenso. E o argumento deles, que eu ouvi nesses estados, é assim: eu plantei, eu cuidei, eu reguei. O primeiro fruto é meu. Depois, quem quiser que coma. Isso do pai, pastor. Meu Deus, pastor. Sério. Então, existe uma cultura... Por trás disso, existe uma cultura de dissimulação. É uma cultura perversa. Extremamente perversa. E essa cultura, ela está também dentro dos lares. Por exemplo, a pastora Carla, ela citou ali o caso do acesso à pornografia. Diversos casos que a gente atende de crianças abusadas, bom, elas foram expostas à pornografia pelos próprios pais. Elas tiveram acesso à internet, à pornografia digital e à pornografia visual, a revistas pornográficas ou a sites pornográficos pelos próprios pais. Pais que começam a ver isso, lá o casal começa a ver isso e deixa ligado, e deixa lá, e a criança entra em contato. E para uma criança, e aí eu não posso estabelecer idade, mas para uma criança entrar em contato com o ato sexual de adultos, seja presencialmente ou seja por meio da pornografia digital, é uma violência. A criança não tem entendimento do que está acontecendo ali. Ela não tem ainda, ela não tem as estruturas cognitivas, não tem ainda a estrutura mental. O senhor está dizendo que essa criança não tem, mas a gente vê hoje órgãos até governamentais Sim. tratando de uma sexualidade tão aberta para crianças que, pelo que o senhor está dizendo, eu não vou aqui falar de idade, mas que ainda não estão preparadas para abrir essa caixinha. Sim. É isso que Isso também não é uma violência dentro de uma instituição? Isso. É isso que eu chamo de cultura. A cultura envolve
ações, não é? Ações públicas, seja de algum órgão, ou de alguma pessoa, ou de algum professor, professora, mas dentro... Eu chamo a atenção, pastor, porque eu acho que o lugar que a gente tem que combater a violência sexual contra a criança e todas as formas de violência contra a criança é dentro de casa. Por quê? Os pais, vamos lá, o pai ou a mãe ou o pai, ou os dois, que de repente vão assistir um filme pornográfico e deixa aquilo ligado lá para a criança ter acesso, isso também é abuso. Esses pais são abusadores, não é? Então, existe uma cultura do abuso. E aí, o abuso é normatizado. Aí é normatizado pela mídia, normatizado pela imprensa, normatizado por algumas pessoas ligadas ao serviço público. Porque aí eu me lembro até que eu vi aí, não vou criar aqui nenhuma polêmica, mas eu vi aí que disseram que era uma exposição artística de um nu, aonde se induzia a criança, ou se convidava a criança a ir lá e tocar nesse nu. Quer dizer, eu não sei se ela tem idade preparada para isso. Não tem. Como é que a senhora vê isso? Isso também é uma forma de abuso, mas que para alguns é o que o doutor está dizendo, é uma cultura. É normativado. É arte. Então, quando é arte, pode? O que acontece? Existem formas de abuso também que não há toque físico. Existem abusos com toque físico e abusos também sem toque físico. Então, uma interação erotizada, sexualizada com uma criança, porque o artigo 217-A do nosso Código Penal, ele diz que é estupro de vulnerável qualquer ato libidinoso contra uma criança e adolescente. Então, a gente está falando de qualquer ato malicioso. Então, o que aconteceu com a pastora Carla é também situações que nós também já vivenciamos, e tem uma específica de um pai que apresentava pornografia para essa menina como uma forma de dessensibilização. Então, é uma dessensibilização. Então, às vezes, aquilo que pode causar um certo até horror, quando a pessoa ela é exposta a isso de maneira gradativa, começa a dessensibilizar. Então, uma criança que vai se dessensibilizando para esse tipo de conteúdo é presa fácil. Então, essa exposição, por exemplo, em questão, já faz muitos anos, né? Foi muito polemizado e haviam crianças ali naquele ambiente. E isso, sim, é uma forma de dessensibilizar a criança e ela fica muito mais vulnerável ao abuso. Porque ela passa a não compreender noções de limite. A educação sexual e emocional, ela é a principal arma que a gente tem contra o abuso sexual infantil. Quando a gente fala de educação sexual, às vezes há uma forma errônea de se entender a educação sexual, porque ela não é sobre erotizar, ela não é sobre apresentar pornografia, não é só falar sobre sexo, porque sexualidade, a gente não tem tempo para falar sobre isso aqui, mas sexualidade é muito mais amplo. Né? A sexualidade ele é um eixo, né, que é o suporte do indivíduo, e a criança também tem sexualidade, mas a afetividade, o afeto é que é o maior motor da sexualidade infantil. Né? A criança ela não tem uma erotização, a não ser se ela começar a ter aí essa iniciação, essa dessensibilização. Né? E ela vai começar a ser exposta, dessensibilizada. Ela vai sendo induzida a isso. Induzida a normatizar, né? Como o doutor falou. Então, começa a haver uma normalização. Então, quando acontecer aí, de fato, um ato de toques físicos na criança, ou esse abusador aprofundar ainda mais as suas ações, porque uma coisa importante, abusadores são pacientes. Mas o que eu diria a vocês é o seguinte, eu vou fazer a pergunta do Miguel pro pastor André, mas também do seguinte, por que me parece que eu vejo que muitas mães que vêm acabando vendo o abuso e tal, muitas vezes não se denuncia porque não há uma proteção para essa mãe. Porque muitas vezes ela é dependente financeira do abusador. Também. Tanto ela quanto a criança. E às vezes emocionalmente. Emocionalmente, tudo quanto é forma. E aí, se ela fizer, qual que é o amparo que ela vai ter? Qual o órgão governamental que vai dar um amparo familiar, sustentabilidade para essa mãe? Então, muitas vezes, o que eu vejo, e a gente vê isso,
em regiões de alguns estados, que eu até sei qual estado que o senhor se referia, eu também não vou falar, mas porque tal, para que ninguém se sinta ofendido, mas que mães se submeteram, como a minha mãe se submeteu a ser espancada pelo marido mais de 10, 15 anos com ele, porque era a única forma que ela tinha de comer. Até que ela teve coragem e foi virar cortadora de cana para sair fora desse cara que violentava nela e batia nela todo dia. Então, é uma coisa que também a gente vê. Por que muitas vezes não se faz? É porque a mãe é conivente? Ou é porque acha uma necessidade que ela não vê outra saída? Olha, o João Miguel de Niterói faz uma pergunta. Como a internet facilitou a ação de predadores sexuais? Como é que o senhor acha que isso facilitou, querido pastor André? Muitas vezes nós, pais, damos uma liberdade para os nossos filhos, às vezes até para... Às vezes não, né? Geralmente até para as crianças. E é uma liberdade não assistida. Então a gente entrega um celular na mão de uma criança, achando que ela está vendo algum desenho, alguma coisinha boba. E os predadores, né, como a pergunta do Miguel, os predadores eles usam dessas mesmas artimanhas. Então, por exemplo, hoje nós vemos aí a febre dos jogos, né, online. E os predadores estão nesses jogos. E muitas vezes os jogadores, os adolescentes que estão ali interagindo no jogo, ali no computador, tem o chat, né, para conversas online. Então ali a pessoa começa, o aliciador começa ali num bom bate-papo, querendo saber algumas coisas, e aí vai até conquistar a confiança da nossa criança. Pastor André, você queria cortar o senhor, mas eu já tive caso desse, até mesmo dentro de casa, de que nossa filha já estava vendo um desenhozinho de criança. Sim. E ela clicou e foi para uma página diabólica. É isso mesmo. Sem que ela tal. Na hora, papai, eu já corri lá e a gente trava hoje. Mas a internet é isso. Muitas vezes aparece uma coisinha lá, a criança não sabe, clica naquilo e ela é direcionada. Como é que o senhor... existe, porque me parece que agora tem até uma lei que parece que tá tentando coibir esse tipo de coisa, né? Sim, mas isso daí dá muito dinheiro, né? Esses vídeos aí eróticos, essas coisas que infelizmente estão aí na internet. E aí o que acontece então? Eles sempre vão dar um jeito de entrar de alguma forma. Então, como você disse, pastor, às vezes a criança está ali assistindo um vídeo, um desenho, alguma coisa, clicou, vai abrir para um abismo que vai levando a outro, que vai levando a outro. No seu caso, no nosso caso também, a gente está sempre atento. Mas e os pais que não estão? Que não tem nem informação. Que não né? tem a informação. Que aí a pastora disse que voltou na informação, né, pastor? Exatamente. E um dado importante sobre essa pergunta do Miguel, eu estava tentando procurar aqui esse dado, eu gosto de dar a fonte, mas eu garanto que ele é verdadeiro. Eu acho que é da Unicef, se não me engano. Que a violência também no ambiente digital, ela facilitou demais para a violência. Então, a gente tem, em média, 3 milhões de crianças e adolescentes por ano que são alcançados por alguma espécie de abuso no ambiente digital. E a gente tem um local onde isso pode ser feita a denúncia, que é o safernet.org. Então, qualquer situação de abuso sexual na internet ou qualquer violência contra a criança pode ser feita a denúncia ali do site no Safernet. Olha, eu não quero polemizar, mas o André, eu quero levantar uma questão aqui, que eu também já vi muita gente, que nem agora tem aí umas denúncias aí e tal, não sei até quando isso é uma denúncia verdadeira ou se é mais questão de promoção pessoal. Mas eu já vi também que parece que muitas vezes alguém tem um megafone na mão gritando, mas por trás do megafone de quem está gritando também tem um abusador. Porque o que eu já vi de gente defendendo que a mulher, mas no entanto em casa ele quebra a mulher no pau. Então parece que esse abusador ele tenta que é mais ou menos aquela política do
mais ou menos eu não vou aqui falar de política, mas que é tipo assim, acusem eles daquilo que a gente faz. Aí você tira a atenção de você e joga para alguém. Isso. Porque me parece que nós vimos aí agora um caso recente aí de um americano aí que agora um monte de gente que era defensor, que na verdade fazia coro e fazia parte dessa organização aí de nível mundial que abusou de crianças, violentou mulheres e tantas outras coisas. Como é que você vê isso? Isso também é um olho atento que a gente tem que ter, né? Sim, há uma máxima, né, interessante que diz, né, que aquela pessoa que fala muito deve estar escondendo alguma coisa. O sangue de Jesus tem poder, nós estamos Então lascados. é triste, não, é triste isso daí. Então a gente precisa observar bem. Então, às vezes a gente vê, né, alguém falando, atacando, falando muito daquilo. Então, aonde a fumaça, há fogo. Eu acho que o né? ataque desenfreado, ele é sempre, sempre perigoso. Chama atenção. A fala, ela precisa ter função, né? Aí é que eu digo, sabe, se não é uma autopromoção, se não é alguma coisa, eu não sei como é que vocês verem isso, pastora Carla. Cara, nós estamos quase sem som seu. Agora voltou, vai lá. Ah, tá. Achei que fosse aqui meu celular. Então, que o pastor, o André, né? O pastor André, e o senhor falou, tem razão. Tem muitas pessoas escondidas dentro de uma capa, ou de religiosidade, ou de uma aparência para esconder e acusar, né? Colocar o peso e a atenção em outras pessoas e naquilo que ele mesmo faz. E é verdade, nós estamos vivendo isso, vivendo uma religiosidade, né, que tem escondido, uma capa de religiosidade que tem escondido muito mal, estão dentro das igrejas. Eu tive um garoto de adolescente que me procurou há anos atrás, falando que foi abusado por uma líder, eu vou falar o cargo, mas dentro da igreja, e sabe o que nós fizemos, eu e um líder junto comigo, fomos lá naquela igreja para confrontar aquela pessoa, e se ela não se arrependesse, se ela não confessasse, a gente ia na polícia denunciar. Eu tive um caso também de filho de um líder grande que veio me procurar para dizer que ele tinha sido abusado por um parente por muito tempo e que ele estava abusando dos primos pequenos. Eu falei para ele, olha, cara, eu vou te ajudar, porque você está me pedindo ajuda, mas se você não parar hoje, a partir de hoje, senão eu vou na delegacia, eu vou te denunciar, independente de quem seja você. Então, existe um padrão de esconder as coisas a partir da onde você veio e de uma família exponencial ou uma família religiosa, ou seja o que for, nós temos que ter muito cuidado. Eu só queria finalizar, eu lembro essa história que eu contei na outro momento que eu falei, daquela mãe que fazia aquilo com a filhinha e que a líder descobriu, a professora da escola bíblica. O que aconteceu? Foi chamada aquela mulher, porque quem pode estar nos ouvindo pode saber que houve uma resposta, houve uma solução. E o que acontece, né, para quem lembra do que eu estava falando, que foi chamada aquela mulher, aquela mãe, e a filha do lado, e a mãe foi confrontada, ela confessou realmente, na hora, não, sou eu estou há anos tentando parar, mas a minha mãe fez isso comigo, porque a avó da minha mãe fazia também no banho, e dizia que ela tocava e mexia naquele lugar porque era muito amor, amava muito. Porém, o marido não sabia, gente. E foi chamada, ela era casada, chamou o marido caiu em pranto, desespero, nunca imaginou que a própria esposa faria aquilo com a filhinha deles, e ela foi para terapia, ela foi pedir ajuda, e realmente foi restaurada. Não é uma coisa muito comum, mas pode acontecer de pessoas que sofreram, repetiram naquele mesmo padrão, principalmente quando é dentro de casa, mas foram restauradas porque houve confissão e houve um marido, ajudou ela. O marido não quis largar, o marido acreditou que aquilo foi um trauma que fez ela fazer aquilo. E realmente um tempo depois, um ano depois mais ou menos, eu conversando com a pessoa responsável, porque teve uma pessoa que passou a vigiar, a fazer prestação de contas com ela, eu, o marido e a criança, aquilo nunca mais aconteceu. Tudo bem, a menina ficou traumatizada, a criança precisou também de terapia, precisou de um monte de coisas,
para poder ficar saudável emocionalmente, né? Então, eu queria deixar também esse recado, que existem pessoas que pedem ajuda, por mais incrível que pareça. Não acredito, pastor Calixto e Mesa, que o pedófilo, realmente, o cara que tem pedofilia, ele vai pedir ajuda. Por que ele não vai pedir? Para mim, ele tem um problema muito, muito grave, ao ponto do pedófilo mesmo verdadeiro, é aquele que acredita que ele pode amar crianças. É diferente, entende o padrão? Existem coisas e coisas. E existe um grupo nos Estados Unidos que há anos, tem mais de 30 anos que eles tentam se manter dizendo o direito de amarem. Antes de dizer, gente, dessa questão da pessoa fazer o que ela quer e ser o que ela quer, né? Que hoje nós temos aí a questão do gênero, né? Eu nasci cavalo, então eu quero ser um cavalo. Não é nosso assunto, né? Mas antes desse assunto vir à tona, esse grupo de homens diziam que eles tinham o direito de amar criança e as crianças amavam ele, e por isso que eles queriam ficar com ela e ter relacionamento sexual. Existe nos Estados Unidos hoje, tá? Querido doutor Antônio, eu não quero polemizar o assunto, mas eu queria perguntar para vocês justamente isso. Porque isso é um conflito para a igreja. Eu estou dizendo agora como pastor. O abusador, como que nós vamos lidar com ele? Essa é a pergunta da igreja. Porque, vamos lá, sem espiritualizar, mas ele tem uma alma. E talvez um pouco de calvinismo vai dizer que a graça alcança quem a gente não espera que ela alcançasse, né? A graça de Deus é isso. Ela vai lá, alcança o mais sórdido dos homens, a graça. Mas é por isso que eu estou te dizendo, porque aquele ladrão da cruz parece que não era boa gente. Mas não era abusador. Então, aí é que eu vou chegar aqui. O abusador, eu estou perguntando a um médico, a um psicólogo, alguém que pode me falar, é uma curiosidade de verdade. Sim. Eu queria perguntar para o senhor, o abusador, ele tem cura? O abusador, nós podemos tratar ele como alguém que pode ser mudado. Eu não desacredito do poder transformador de Jesus. Eu não desacredito. Mas eu não sei não. Vamos lá. Esse é o segundo ponto que eu acho que pega não só a igreja, mas especialmente a igreja, que é uma certa ingenuidade em relação ao abusador, né? E o abusador se refugia na igreja porque ele sabe desta ingenuidade. E eu vou abrir um parênteses para contar um caso do meu ministério pastoral. Eu fui pastor da primeira igreja presbiteriana de São Gonçalo e lá um abusador passou a mão no seio de uma menina de 14 anos e foi chegado até a mim, né? E aí eu me fechei com ele na sala e ele foi e falou para mim, mas eu estava endemoniado. Eu falei, eu também. Eu vou ficar endemoniado. Aí comecei a quebrar uma cadeira. Eu fui militar da Marinha de Guerra, né? Fiz escola naval. Então o endemoniado caiu nas mãos erradas. Os demônios que só saem no pau, né? Aí eu comecei a quebrar a cadeira. Não toquei nele, só quebrando a cadeira na parede. Fui quebrando. Quando eu terminei, ele falou assim, a questão é, eu tinha certeza que vocês iam me tratar como endemoniado. Então, o abusador já conta com isso. Tá. Isso é sério, né? Então, acho que a igreja precisa se despir dessa ingenuidade. Acreditar que Deus pode... Isso é inquestionável. A gente não pode discutir o poder de Deus de salvar, transformar, enfim. Mas aí, eu penso que deveria se criar um ministério para abusadores. Por quê? Vamos ser sinceros. Você tem lá, vou usar uma metáfora muito simples. Você tem lá uma cesta de maçãs. Se uma maçã apodrece e você não tira da cesta, ela apodrece todo o resto. As outras vão apodrecer, não é? Agora, e aí, na época que eu fui pastor, não tinha as leis que existem hoje de proteção à criança, de caracterização de crime hediondo, enfim.
Mas, no mínimo, uma ação pastoral é para afastar o abusador Do da sua convívio. comunidade, porque o abusado vai ser obrigado a conviver na mesma comunidade com o abusador. Isso é muito cruel. Isso é cruel com o abusado, é cruel com a família do abusado. Mas não é isso, doutor, que Sim, eu tô mas a te, sua que eu te pergunta- perguntar. A minha a pergunta pergunta- é se Eu não tô- esse eu abusador... não tô fugindo, não. É que eu acho que essa questão é importante. Sim, Porque sim. muitos líderes religiosos, eu não vou falar pastores, porque isso inclui todos os líderes Uhum, religiosos, uhum. os padres também não sabem o que fazer. Bom, pede esse sujeito para se retirar da sua comunidade. No mínimo é isso, né? Para tratar dessa questão com isenção. Ah, mas é filho do fulano. Não, tem coisas que pastores e líderes religiosos e guias espirituais sabem fazer muito bem. É aquela conversa só você e ele, a portas fechadas Não. diante dele. Eu penso. Mas eu vou responder essa Ah, ele questão. tem a questão Sim. ainda do... Não, Mas eu, deixa ele falar. eu penso, né, o senhor falou da graça, eu entendo que a graça, ela tem alcance universal. Ela é eficaz apenas àqueles que creem, Aham. mas tem alcance universal. No meu caso, chegou num gabinete um abusador, então, se ele é um abusador, já estamos partindo do princípio de que ele cometeu o fato, Tá. né? Se eu simplesmente mando ele para outra comunidade, ele pode abusar lá na outra comunidade. O abuso é um crime. Então, o que eu faria, né? E isso é muito claro lá na nossa igreja, para toda a nossa comunidade, todos sabem. O abusador chegou no meu gabinete, ele confessou isto, é crime, eu vou denunciar. Vou visitá-lo, se necessário, todos os dias na cadeia. Dou um discipulado, vou falar de Jesus, abro uma igreja dentro da cadeia, mas eu denuncio. Pastor, parabéns. Esse é o comportamento É uma correto. atitude... Correta. É uma Eu denuncio. atitude. Eu abro e uma igreja lá onde ele eu diria é uma atitude um tanto, porque eu vejo, porque aí eu não quero polemizar aqui porque não é o assunto, porque aí eu vejo alguém vir para jogar no Brasil. Ah, eu tenho conhecimento empírico disso há 38 anos. Em 38 anos você não fez nada? Então, Em 38 anos você foi conivente. Agora, porque você chegou em algo que vai te expor para todo o Brasil, aí você fala. Porque, para mim, se eu sei de algo há 38 anos, ainda que seja empírico, e eu não fiz nada, e eu nada fiz, porque aí eu digo o seguinte: procurem as comunidades que eu pastoreei, se algum abusador ficou na nossa igreja. Ou se não foi tratado quando sim. chegou. Não Nós tem ouvimos- essa. Nós não ouvimos entende? quando nós Então chegamos... eu fico. Essa é a minha chateação, pastora. Eu vou fazer a pergunta da Josilene Mas lá de é a Jundiaí. pergunta que você fez, viu? Uhum. Sobre se pode ser curado ou não. Então vai lá, doutor, só para concluir. Vamos lá. Existem alguns quadros de transtorno. Não é, nesse caso, você não tem um transtorno mental, você tem um transtorno moral. Então é safadeza mesmo. É perversidade. Misturado É com safadeza. Não, é perversidade. É muita perversidade. E nesses casos, aí você vai incluir aí, por exemplo, os sociopatas, os psicopatas, os abusadores, os traficantes de drogas. É muito raro uma pessoa dessa pedir ajuda. É muito raro. Eu estou há 42 anos liderando clínica de psicologia. Nunca recebi um. Ele vai iludir lá a irmãzinha de oração, o pastor que não conhece muito bem as coisas, que vai se iludir com ele. Eu não me iludo. Ele não tem cura. A cura seria, sabe o quê, pastor? É química. Obrigá-lo a passar e viver dentro de uma castração química. Não se iluda. Aí entra a pergunta da Josilene de Jundiaí. Eu quero ver se os debatedores vão ter coragem de responder ela. O que precisa mudar urgentemente no Brasil no combate à violência sexual infantil? Será que a solução é o que disse o professor Antônio? Química? Porque você me desculpa, Jesus transforma, eu já vi Jesus transformar cada tipo de gente.
Sim. E eu digo que eu presenciei isso na minha casa. Eu vi Jesus transformar um cara que eu nunca pensei que ele pudesse mudar. De uma índole ruim. Eu conheci um cara ruim. Mas que eu vi Jesus mudar ele. E de mudar de um jeito que aquele cara que era ruim, hoje é quase que, perdoe o termo, uma moça no seu comportamento. Hoje, eu estou falando do meu irmão, pastor Edinaldo. Um cara que eu não acreditava que Jesus pudesse mudar ele. E eu aceitei Jesus, 5 anos depois eu vi Jesus mudar a vida do meu irmão. Então, eu acredito na mudança, mas esse tipo de gente eu não quero do meu lado, não. Vai se mudar, Deus me perdoe, vai mudar em outra freguesia. Ah, vai pro céu, vai, entra no outro vagão, no meu vagão você não vai comigo não, querida doutora Renata. Eu creio que a forma urgente que a gente precisa agir com relação à questão da violência sexual é informação, como eu já trouxe aqui. A gente precisa, e assim, tem mas essa não é a questão, esferas, Renata. né? Eu tô falando para Do que, você exatamente? do abusador. Do abusador. O que nós vamos. Olha lá, urgente. Né? Eu tô falando, ela tá falando da violência infantil. Nós estamos falando daquela criança que foi violentada. O que fazer com esse violentador? O abusador, ele precisa ser denunciado, ele precisa ser preso. Agora, a gente sabe que isso também tem uma questão da justiça que é muito lenta. Vamos falar da nossa experiência. O abusador está preso. Ele foi preso, ele teve, então, um afastamento da sociedade, da vítima, das vítimas, né? Nós fomos a única família que teve coragem de denunciar, não havia só uma criança abusada, mas nós fomos a única família, mas ele precisa ser afastado. Eu, honestamente, não tenho conhecimento de até onde essa castração química, ela pode agir, né, dentro dessa questão do impulso sexual. Se só vai impedir uma ereção, por exemplo, ou porque o abusador continua tendo mãos, né? Eu penso assim. Então, o que a senhora disse que nem não é a penetração, sim, mas várias formas de abuso. Sim, exatamente. Mostrar como a pastora Carla, uma revista. Exatamente. Se essa perversidade ali, se ela não atua na perversidade, eu não sei se ela seria eficaz a ponto de inibir completamente, né? De deixar essa pessoa completamente apática às questões sexuais. Aí eu acho que seria, de fato, algo que a gente poderia pensar a respeito. Vocês estão me dizendo, então, que esse é um mal que parece que nós vamos ter que lidar com ele até o fim. Eu acho que a gente já lida há muitos séculos, né, com ele. Hoje a gente está falando sobre isso e antigamente isso não era visto como crime, isso era visto como safadeza, como você mesmo colocou, como safadeza, e hoje a gente entende que isso é crime. Uma das coisas que eu ouvi dentro do tribunal, na audiência do caso da minha filha, foi o advogado tentando colocar de uma maneira passiva, né? Estava fazendo o papel dele ali, horrível, mas estava fazendo o papel dele. De advogado do diabo. Advogado do diabo. De perguntar para mim se você tentou falar com esse amigo, porque era um amigo pessoal que frequentava a minha casa, pai da melhor amiga da minha filha. Você tentou falar com ele, você tentou resolver isso na conversa, você trouxe um homem para o tribunal, isso é muito grave. Oxi. E minha resposta para ele foi: grave é o que ele fez. Conversa a gente tem quando a gente tem uma desavença. Crime a gente trata com a justiça. E a gente não pode espiritualizar isso. A gente pode, eu concordo com o meu marido, nós podemos tratar da alma da pessoa, a gente pode cuidar. No caso desse abusador da minha filha, não faria isso, não. Eu não. Eu acho que eu tô muito envolvida. Deus que use outro, né? Vai usar outra pessoa. É igual outro, Deus use outro. O perdão, ele é necessário. Eu gostaria muito que houvesse uma conversão verdadeira, um arrependimento, não sei se há, mas eu creio que a gente não pode espiritualizar e precisa ter, a gente não pode a senhora barganhar. Me permite uma pergunta, por favor, se não for violentar vocês, no sentido de que essa pessoa também se declarava cristã? Sim, era um funcionário da igreja. Trabalhava com a igreja. Então, nesse sentido, quando nós chegamos com essa notícia, né, para o nosso pastor Paulo, e a gente estava muito preocupado em
fazer a denúncia. E sim, nós tivemos essa preocupação. Isso vai expor a igreja. O que nós ouvimos do pastor Paulo foi o seguinte: a igreja não precisa se defender. Nós não precisamos ter medo, porque nós vamos fazer aquilo que precisa ser feito e a igreja não precisa se defender. Nós precisaríamos nos defender se fôssemos omissos, mas nós não vamos fazer isso. Então, houve um posicionamento, o funcionário foi mandado embora, houve um posicionamento. Então, assim, eu acho importante falar isso, porque muito tem se falado também de falta de posicionamento da igreja, e eu sei que existe, nós lidamos muito também com muitos casos assim, mas existem ainda igrejas que se posicionamentos. posicionam. E enviamos, procuramos, né, enviamos algumas pessoas que procuraram o abusador para um acompanhamento espiritual que foi rejeitado. Né? Nós não Por parte abandonamos. dele, por parte dele. Nós, pessoalmente, nós não fomos, mas enviamos, né? E aí a pessoa não quis o apoio. Olha, eu vou. A última pergunta aqui, que nós estamos caminhando para o final, mas eu gostaria muito que o doutor Antônio, respondesse a Ana Maria Francisco de Morato. Existe esperança de restauração emocional para quem sofreu um abuso na infância? Sim, total. Aleluia. Total. Puxa, Uma que das alegria. áreas em que mais a psicoterapia avançou foi no tratamento dos traumas. Nós já vamos lá, já são 120 anos de pesquisa com excelentes resultados. Então, o trauma, ele pode ser ressignificado. Esta é a palavra correta. A gente vai de forma segura, conduz essa pessoa até a situação traumática que ela viveu e cria um novo desfecho. A mente humana, ela quando você está dentro de um trauma, o trauma, primeiro, o trauma ele é presente. Não existe trauma passado. O trauma fica registrado na mente no presente. Então, a pessoa fica revivendo a experiência traumática ou por meio de sonhos, pesadelos, ou por meio de sintomas, de doenças autoimunes, N sintomas, ou por meio de comportamentos. Aí é preciso ressignificar o trauma. Isto é, criar, porque esse trauma, ele funciona como um labirinto para a mente. A mente fica dentro, por exemplo, a pessoa fica tendo pensamentos autodestrutivos, ou que alguém vai morrer, ou que alguém está morrendo, ou que o carro está batendo. Enfim, é preciso criar vamos dizer, eu vou usar uma linguagem bem simples, não é? Na verdade, é preciso criar uma nova sinapse, mas falando de uma forma bem simples, é preciso abrir uma porta de esperança. Eu vou contar rapidamente um caso desses. Uma mulher professora, ela chega na clínica, ela foi abusada pela mãe e pela avó, né? E esse abuso ocorria no banheiro. O banheiro da fazenda, que era um lugar escuro e que ninguém ia ouvi-la. E ela ficava lá chamando pelo pai que tinha ido embora, não é? E ela era uma pessoa da igreja, uma pessoa cristã, e eu perguntei para ela que quando ela gritava pelo pai, quando ela era abusada no banheiro, o que ela esperava que acontecesse? Ela falou que o meu pai abrisse a porta, pegasse na minha mão e me levasse com ele. Aí, ela já tinha 32 anos. Eu falei, o que você faria agora? Ela falou, hoje eu pediria a Deus para abrir a porta, segurar na minha mão e me levar com ele. Eu falei, então você vai fechar os olhos e vai imaginar o Senhor Jesus abrindo a porta e conduzindo você. Fiz isso algumas vezes, em uma situação de transe induzido, e aí criou uma nova janela de esperança. Essa menina saiu da situação do trauma. Mas eu tenho uma pergunta para fazer, pastor. Nós temos sentado, eu não falei nada de Jesus aqui, né? Mas Jesus é o amor da minha vida. A gente percebe isso nos seus olhos. É o amor da minha vida. A gente percebe que há uma graça de Deus aí. Mas é o amor da minha vida, né? Se tiver sentado um abusador e uma vítima, com qual dos dois Jesus faria aliança? Eu vou deixar aqui, terminando esse programa, com uma fala de uma menina que um dia me fez. Jesus ama mais ele do que eu. Por que ele deixou ele abusar de mim?
O amor de Deus só resgatou ele e eu. É uma pergunta que fica para nós, né? Porque muitas vezes a gente quer defender, porque infelizmente o abusador é alguém querido nosso. É um filho querido, é um marido amado, ou talvez até uma filha dedicada. Mas e o abusado? Deus não o ama? E o abusado não merece restauração? E o abusado não há justiça eterna, justiça de Deus para ele? Existe um Deus que tem uma balança que pende para um lado e pende para o outro? Ou balança justa é o Senhor? Olha, estamos chegando ao final de mais um programa. E esse programa daria para a gente continuar o dia inteiro falando sobre esses assuntos e tentando ajudar alguém que está do outro lado. Eu quero dar 2 minutos aqui de considerações finais. Já estou com o tempo estouradíssimo, mas eu preciso fazer isso. Querida pastora Carla, começar com a senhora. A senhora tem 2 minutos para suas considerações finais. Queria agradecer a Deus mais uma vez pelo convite de estar com a Renata, o André e o pastor Antônio, né? Que foi uma benção ouvi-los, sempre acrescenta muito, né, na nossa vida, e eu creio que também na vida daqueles ouvintes, daqueles que estão nos ouvindo, e esses assuntos precisam. Queria deixar o seguinte, que a igreja, sim, nós que somos cristãos, não importa se pastores ou não, que a gente possa levar esses assuntos, quebrar as barreiras do preconceito, dos tabus, que impedem de falar desses assuntos de abuso sexual dentro da igreja. Porque eu confesso, gente, que eu sei muito que tem muitas pessoas, eu acho que 80%, vamos dizer assim, 80% das pessoas ou 70% das pessoas já alguma vez na vida sofreram algum tipo de abuso. E elas vão para nossas igrejas, elas vão para as igrejas e elas estão em busca dessa esperança que o pastor Calixto fechou ali. E ela foi abusada, sofreu na vida. Então, a igreja realmente ela precisa ser um lugar de porto seguro. Porém, nós precisamos, sim, levar os seminários, como o pastor Antônio falou, que ele tem um trabalho, que ele trabalha criando, né? Trabalhando com terapeutas e conselheiros. Eu tenho um curso que nós falamos de sexualidade, em aconselhamento, ensinamos o aconselhamento. Para quê? Para dar bagagem, dar ferramentas. Eu estudei psicologia, mas eu nem falo isso, porque eu acho que eu uso mais as ferramentas e eu creio que Jesus Cristo é a esperança para quem sofreu um abuso. Ele pode sarar as feridas. Então, eu queria deixar isso. Eu creio, eu fui sarada por ele. Eu só fui cair a ficha do que eu sofri e do que eu vivi depois que eu me converti. E aí eu tive esse encontro com esse amor maior, esse amor maravilhoso, que cura e sara a nossa alma. Então, eu queria deixar essa palavra aí para cada um. Deus te abençoe, pastora. É sempre bom estar aqui com a senhora. Querido pastor André. Pastor Calixto, mais uma vez agradecer, Obrigado, pelo convite da Nânia e a turma. Prazer conhecer o doutor Antônio. É um assunto delicado, triste, mas eu queria responder a sua pergunta. Jesus veio só para o abusador e não para o abusado. Jesus veio para os dois. O que acontece é que nós somos miseráveis pecadores que dependemos e precisamos da graça de Deus. Então, Jesus veio para o abusado e para o abusador. O abusador ele precisa realmente deixar de resistir à graça, aceitar o Senhor Jesus como Senhor Salvador e ter uma vida restaurada, uma vida salva para não cometer mais nenhum tipo de crime. E, obviamente, sendo um criminoso, pagar pelo seu crime. E os abusados, sim, há esperança, há a graça do Senhor também sobre a vida deles. Tratamento psicológico, psiquiatra, o Reaja está aí para ajudar no que for preciso. E, enfim, Jesus é a solução para todos os problemas da humanidade. Obrigado, pastor Calixto. Querida pastora Renata. É uma alegria e foi um prazer enorme estar aqui com a pastora Carla mais uma vez. Pastor Antônio, doutor Antônio, foi uma alegria, um prazer ouvi-lo também. Pastor Calixto, muito obrigada. E uma vez, ouvindo também uma vítima de abuso, ela me fez essa pergunta: onde Deus estava? Onde Deus estava quando eu estava sofrendo aquele abuso? E ali no momento que nós estivemos juntas, eu
também pedi para que ela fechasse os olhos e fizesse essa pergunta para o próprio Deus, né? Ele estava ali, ele podia respondê-la também. E ela, chorando muito, disse que podia e sabia que ele estava ali. Ele estava ali, também com um coração, né, triste pela situação em que ela vivia. E ela, de fato, conseguiu ali naquele momento ter ali uma restauração até mesmo da sua percepção de Deus como pai, como um pai amoroso que cuida. Nós estamos num mundo caído, atingido pelo pecado desde Gênesis 3. Então, nós sabemos que vamos padecer, né, em situações como essa que é tão devastadora. Mas nós temos também que fazer aquilo que está lá em Provérbios 31:8, sermos a voz daqueles que não têm voz. E as crianças que sofrem abuso, adolescentes que sofrem abuso, muitas vezes não conseguem colocar essa voz, como nós temos a oportunidade aqui. Então, ser a voz daqueles que não têm voz. É isso que nós estamos aqui hoje para fazer. E há esperança, como alguém que ressignificou, como alguém que viu a filha também ressignificando, como alguém que hoje tem tido contato e ajudado milhares de pessoas também que sofrem abuso, tanto pelo Reaja como clinicamente, como psicóloga. Eu posso dizer que há esperança e Cristo é a maior esperança que nós temos. Nele não há dor que não seja curada. Amém. Obrigado, pastora. Querido doutor Antônio. Pastor Calixto, pastora Renata, pastor André, pastora Carla, uma grande honra para mim estar aqui. Que alegria te receber manhã, aqui. Né, falando de assuntos tão sérios e, ao mesmo tempo, tão dolorosos, né? Não só para a igreja, mas para a família. Eu acho que para quem tem sensibilidade, não é, para a vida humana. Eu penso que o primeiro passo que todos nós podemos dar, já está sendo dado aqui e em outros lugares também, é romper o pacto do silêncio, não é? O silêncio é danoso para o abusado, né? O silêncio da família, o silêncio da igreja, o silêncio da sociedade é uma retraumatização, é um duplo, um triplo, um quarto abuso. Então, romper o silêncio. Cada um, na medida da sua possibilidade. Por exemplo, a irmã lá, que depende do marido, acho que a igreja tem que apoiar e ajudar para que ela tenha voz também, não é? Bom, eu coordeno um grupo de psicólogos que eu mesmo formei. Eu fui professor da PUC, da USP do Mackenzie por 40 anos. E formei, depois que eu me aposentei, eu formei um grupo de psicólogos e eu tenho um grupo de psicólogos que eu coordeno, que pode ser facilmente encontrado. Enfim, eu espero que vocês entendam que todos nós aqui acreditamos que Deus tem poder para salvar o abusador. Amém. Mas nós não podemos atribuir a nós esse poder. Muito obrigado. Obrigado. Olha, gente, eu vou à enquete do programa. Deixa eu ver como é que tá a enquete, ver como é que ficou. Programa que dá dor no peito. Dá. Esse dá. Esse é. Deixa eu ir lá para a enquete. Conseguimos? Enquete do programa. Qual o maior desafio no combate à violência infantil? Falta de denúncia, 37%. Impunidade, 32%. Falta de informação, 8%. Negligência familiar, 22%. Olha, a falta de denúncia parece que ainda é o que está. Obrigado aos debatedores. Dizer a vocês muito obrigado pela presença. Deus abençoe. E eu terminaria sem querer espiritualizar nada, mas também crendo no poder transformador, o que disse o escritor aos Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje Amém. E é eternamente. Amém. Ele tem poder para ir lá nesse passado, Amém. apagar esse trauma, para que você possa viver um presente tranquilo e ter esperança num futuro melhor. Amém. Deus te abençoe. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus. Acabamos de apresentar Debate Mais com Bispo Samuel Ferreira. Você sintoniza a Rede Mais FM, São Paulo capital, região da